Olá, meus caros, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Introdução Bíblica e hoje, aula de número 9 do nosso curso básico intensivo em Teologia, e nós vamos falar sobre as remissões patrísticas ao texto bíblico. Na aula anterior, nós falamos dos manuscritos, dos papiros, e, bom, além deles e da variedade de elementos que dão testemunho ao Novo Testamento, o estudioso hoje da teologia e da crítica textual dispõe de citações patrísticas das Escrituras, que ajudam na busca do verdadeiro texto. Os pais da igreja, não é? Patrística está relacionada aos pais da igreja, que fizeram essas citações, essas remissões, viveram nos primeiros séculos da igreja. O fato de terem estado ao lado dos apóstolos, de terem usado os textos que fornecem informações a respeito da área, da data, do tipo e do texto largamente utilizado pela igreja primitiva, eles têm essa importância na teologia, por terem estado lá, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a época dos pais da igreja. Visto que o próprio cânon do Antigo Testamento foi encerrado e reconhecido antes da época de Cristo. Então, a atitude dos pais da igreja primitiva do século I ao IV pode ser sintetizada na maneira e nas palavras de Westcott, que escreveu dizendo assim: continuam a considerar o Antigo Testamento um registro completo e douradouro da revelação de Deus. Então, num ponto notável, eles levam essa crença mais longe do que antes. Com eles, a individualidade de vários escritores entra em segundo plano. Praticamente, eles consideravam o livro todo uma declaração divina só. Na crítica textual, se procura separar esses pontos. Porém, os judeus, os pais da igreja, trabalhavam de forma conjunta esses livros. Quando se considera o uso do Novo Testamento, o quadro é mais diversificado, pois o papel dos pais da igreja é muito mais significativo nesse sentido, uma vez que o cânon do Novo Testamento não havia ainda sido definitivamente e completamente reconhecida lá no século V, do século IV para o século V. Então, aqui nós temos uma diferença. Nós temos o cânon do Antigo Testamento fechado e nós temos o cânon do Novo Testamento em aberto. Então, aos pais da igreja cabia essa leitura, mas já não cabia mais revisar esse cânon do Antigo Testamento. Já do Novo, sim. Ele ainda está em fase de análise, de se decidir o que é palavra de Deus, o que não é palavra de Deus. Em virtude dessa situação, seria útil traçar de novo, com brevidade, a história do reconhecimento do cânon, a fim de ajustar o foco e a posição assumida pelos pais da igreja primitiva. Na segunda metade do século I, se viu o processo de seleção e escolha desses textos, né? Lucas 1, do 1 ao 4, Tessalonicenses 2 e 13. Aí nós temos depois o processo de leitura de 1 Tessalonicenses 5 e 27, de circulação em Gálatas 4 e 16 e de compilação de 2 Pedro 3, 15 e 16 e da própria citação em 1 Timóteo 5 e 18, que é a chamada literatura apostólica. Todos os 27 livros do Novo Testamento foram escritos e copiados, começando a ser distribuído entre as igrejas antes de encerrar o século I,
Então, lembra que não se copiava partes inteiras do livro como nós temos hoje. Ia se copiando em pequenas partes e distribuindo na igreja do século I. Na primeira metade do século II, os escritos apostólicos tornaram-se conhecidos e circulavam com maior amplitude, estavam mais generalizados entre os cristãos ali do século I para o século II. Por essa altura, todos os livros do Novo Testamento eram citados como escrituras sagradas. Os escritos dos pais da igreja, ou seja, os comentários a respeito dos livros também circulavam amplamente e eram lidos nas igrejas. O fato de mencionar os livros do Novo Testamento como autorizado em suas lutas contra grupos heréticos, em seus diálogos com incrédulos e suas exortações contra imperfeições, revela muita coisa a respeito da história e da doutrina e das práticas da igreja primitiva. Então, nesses escritos é possível ver isso, a história, doutrina e prática da igreja do primeiro século, do primeiro e segundo século. Na segunda metade do segundo século, os livros do Novo Testamento eram amplamente reconhecidos como escrituras sagradas, e da mesma forma foram os do Antigo Testamento. Foi o período das atividades missionárias, quando elas começam a ser traduzidas para outras línguas, à medida em que a igreja se espalhava fora das fronteiras do Império Romano. Foi também durante esses anos que alguns comentários começam a aparecer como obra de Papias, interpretações dos discursos do Senhor, e o comentário sobre os evangelhos, que é o comentário de Heracleon, e o comentário sobre o Apocalipse. Aí aparece o Dia de Saron, e é reconhecido como os escritos de Taciano, também veio à luz. Bom, os escritos dos pais da igreja eram abundantes com citações do Novo Testamento, como escrituras autorizadas dos livros de todos os livros do Novo Testamento. Agora, durante o século III, os livros do Novo Testamento foram coligidos para formar um catálogo único de livros reconhecidos, mas separados dos escritos cristãos de outra natureza, dos escritos dos pais da igreja. Foi durante esse século que ocorreu um impulso tremendo nos escritos cristãos dentro da igreja, como atestam os Hexapla de Orígenes, Bíblia em 6 colunas, e outros textos que vão trabalhar também dessa forma. Já não havia apenas 2 classes de escritos cristãos. As escrituras e os escritos dos pais primitivos eram os mais reconhecidos, vistos que surgiu um corpus aí de escritos apócrifos, ou outros escritos pseudos apócrifos, né, que vão aparecendo. O surgimento desses diferentes tipos de escritos querendo ganhar espaço deu força a um processo que visava selecionar e escolher bem toda a literatura religiosa da igreja. Esses testes induziram, por fim, ao reconhecimento do Novo Testamento, né? A canonização dele, esse processo canônico, como a gente já conversou aqui em outras aulas. E também a dirimência das dúvidas a respeito dos livros, com objeção à inspiração divina e à canonicidade. Então, quando raiou o século IV, o cânon do Novo Testamento já estava confirmado e reconhecido. Os escritos primitivos apresentam consenso cristão acerca do cânon do Novo Testamento. Então, quando se encerra esse século, já estava decidido e já tinham batido o martelo a respeito de que os textos que ali estavam eram considerados palavra de Deus e os demais que ali não estavam não eram considerados palavra de Deus. Espero que vocês tenham gostado.
Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.